Olá, meu nome é Cristina e hoje eu falarei do crime da Rua Cuba, um caso não resolvido. No dia 24 de dezembro de 1988, véspera de Natal, de um ano onde a democracia havia sido, em 1985, recém-reconstituída, depois de 21 anos cinzas de ditadura, onde a Constituição de 1988 era promulgada, trazendo novos ares ao país, um casal da alta sociedade paulistana, a professora Maria Cecília, de 40 anos, e o advogado Jorge Tufik Buchabiki, de 45 anos, foram encontrados mortos a tiros, alvejados na cabeça dentro de sua casa, localizada na Rua Cuba, 109, no Jardim América, bairro luxuoso de São Paulo. Às 5 da manhã, Jorge Tufik recebeu um tiro de raspão na cabeça e, ao se levantar, recebeu outro a queima-roupa, na região do nariz. Maria, assustada, levantou-se, foi empurrada pelo assassino, caindo e batendo a sua cabeça na ponta de um móvel, e após isso, foi morta com tiros na cabeça. Acredita-se que após 1 hora dos assassinatos, o quarto foi arrumado e parcialmente limpo. A polícia chegaria somente à tarde ao local e encontrou os corpos deitados em sua cama como se tivessem sido mortos dormindo. Não havia sinais de arrombamento ou invasão, os corpos haviam sido mexidos e o local do crime foi organizado. A arma do crime não foi encontrada e tudo levava a crer que ou os assassinos eram moradores ou eram frequentadores da casa. Conhecidos por serem conservadores e tradicionais, de uma família de advogados criminalistas, pai e mãe buscavam criar seus 3 filhos, um de 19, outro de 14 e a caçula de 10 anos, com muita disciplina. No dia anterior ao crime, o filho mais velho, Jorge, que viria a ser apontado pela polícia como suspeito, havia contado aos pais que tinha passado no vestibular, o que foi muito comemorado pela família. Porém, depois foi dito que ele mentiu aos pais. O caso da Rua Cuba logo ganhou o interesse do público e da mídia. Diante dos poucos, mas importantes fatos do local e sem uma profunda averiguação, a investigação chega a um suspeito. Outros desafetos do casal tinham álibis e foram descartados como suspeitos. Um deles era um ladrão que havia invadido a residência dos Buchabiki e fora condenado. Quando estava para sair, Maria Cecília, que era de família de importantes juristas, conseguiu manter ele mais tempo ainda preso. O álibi dele foi que na data do duplo assassinato, ele estava em casa com a esposa grávida, o que esta confirmou. Álibi fraco, mas que não foi devidamente verificado. E o suspeito da polícia era o filho mais velho do casal, Jorge Delmanto Buchabiki, de 19 anos. Em alguns testemunhos, Jorge era tido como um rapaz agressivo que até já teria agredido seu pai, o acertando com uma prancha de surf, e vivia discutindo com sua mãe, que não aceitava seu namoro com uma moça menor de idade, onde, em uma discussão mais acalorada, a mãe havia quebrado um taco de sinuca nas costas do filho e este falou para a mãe que ela se arrependeria de ter batido nele. Mas outras pessoas testemunharam a seu favor, dizendo que ele era uma pessoa muito carinhosa e sua convivência com a família era bem tranquila. Na manhã do dia 24 de dezembro de 1988, às 7 da manhã, Jorge sai de casa e vai até a namorada e propõe fazerem um passeio. A essa altura, seus pais já estavam mortos. A namorada então estranha a atitude de Jorge e os dois começam uma pequena discussão. Como era muito cedo, eles decidem dormir um pouco e ir passear mais tarde. Jorge então pede à sua namorada que não adormeça antes dela, pois ele estava com medo e sofrendo pesadelos. Às 10 da manhã, Jorge levanta e resolve ligar para casa, perguntando para a empregada se está tudo bem. Ela então diz que não está tudo bem. Estranha o fato da mãe dele ainda não ter acordado, o casal com as portas trancadas
e que ela estaria com medo de algo ter acontecido. Então Ginho, como era chamado pela família e pelos amigos, retornou à sua casa. Na esquina de casa, ele encontra uma viatura e fala com os policiais. Diz que seus pais estão trancados no quarto e não respondem aos chamados. O casal não costumava dormir com a porta fechada, pois a filha caçula tinha um problema de saúde e às vezes passava mal, no que os pais se levantavam correndo para socorrê-la. A viatura então chama reforços e Jorge segue para casa. Marcelo, o irmão de 14 anos, resolve pegar uma escada e tenta chegar até a janela do quarto do casal, no que Jorge acha muito arriscado, já que a polícia o avisou que poderiam haver bandidos escondidos no local. Então Jorge pede a uma das empregadas da casa para que ela subisse pelo lado externo e, alcançando a janela, olhasse por uma fresta o que estava acontecendo naquele quarto. Ela olha e vê o casal na cama, cobertos, como se estivessem dormindo. Ela deduz então que eles devem ter passado mal. A polícia chega, sobe pelo lado externo, adentra no quarto e verifica o óbito do casal. E um dos policiais avisa aos outros que o local está limpo, ou seja, não tem nenhum bandido escondido. Após avisar a família, os policiais solicitam que os peritos criminais se dirijam para lá. Ao chegar, a primeira hipótese seria de que Jorge Tufik matara sua esposa e depois se suicidara, o que é impossível, pois ele não poderia, depois de se dar um tiro, ter se coberto e escondido a arma. Após um tempo, a perícia perguntou se haveria chave reserva, o que existia, e estava no bolso de Ginho. E como ele se contradisse em alguns momentos sobre quem havia lhe entregado as chaves, a polícia já ficou ali desconfiada. Uma coisa digna de nota: esses bairros possuem vigilância armada, e os guardas ficam em guaritas. Dias antes do crime, a arma do vigilante da Rua Cuba havia desaparecido. No dia em que a arma sumiu, coincidentemente, Jorge havia ido até o vigilante, pedindo a sua ajuda para que o acompanhasse até a entrada de sua casa. A arma usada no crime era do mesmo calibre da arma desaparecida, uma arma calibre 32. Quanto à casa não ter sinal de arrombamento, havia uma explicação. Foi dito na época que o portão não ficava trancado, pois eles possuíam uma dálmata, e ela tinha o costume de ir fazer xixi na rua, e quando era 4 da manhã, o portão era fechado por alguém. A imprensa noticiou que depois da morte de seus familiares, Jorge teria demonstrado total distanciamento do ocorrido, tendo a frieza de ir a um clube para se divertir na piscina. Após o rito jurídico, embora o Ministério Público de São Paulo tenha denunciado Jorge Delmanto Buchapki, o juiz concursado bateu o martelo, arquivando o processo, inocentando Jorge por falta de provas. Não havendo, assim, julgamento pelo júri, mas houve o julgamento pela imprensa. A imprensa nunca se deu por satisfeita com o término desse caso e com a falta de investigação mais profunda para solucionar o assassinato do casal Buchapki. Para a imprensa, Jorge ou Jorginho sempre foi o culpado. Em 2018, ele deu uma declaração afirmando que nunca foi tratado como suspeito pela imprensa. Esta sempre o tratou como culpado. 3 anos após o crime, Jorge concedeu uma entrevista à jornalista Mônica Bergamo, publicada na revista Veja. Na entrevista, Jorge demonstrava muito rancor à imprensa, ao ponto de dizer aos amigos em tom de brincadeira que, se fosse ministro, iria censurar a imprensa e fazer uma lista de presos políticos, todos jornalistas. E apesar dessa frase, no mínimo bizarra, a entrevista continua. Nesta época, Jorge estava estudando na UNAERP, a Universidade de Ribeirão Preto, e morava também nesta cidade. Era um rapaz popular na faculdade, andando mais com mulheres que diziam que ele lhes despertava algo maternal, definindo Ginho como uma pessoa atenciosa, desastrada e engraçada. Um colega de 1,81 m e 79 kg, de voz fina e anasalada como a de uma criança de 10 anos. Característica que herdou do avô Dante Delmanto.
o que lhe emprestava uma ternura singular. Porém, faltando 2 semanas para se formar, Jorge foi acusado pela reitoria da faculdade UNAERP de estar roubando cheques. Ele teria pego cheques de uma funcionária da faculdade e estaria falsificando a assinatura para pagar as mensalidades dos estudos. Aparentemente, a família ressarciu os danos e ele conseguiu se formar em direito. Quando avisado que era suspeito do crime, ele nunca imaginou que seria o único investigado pelo assassinato. Disse ainda que não tinha problemas em falar dos seus pais, já que ele não os matara. Jorge foi então absolvido por falta de provas em 2 instâncias. Hoje, Jorge Buchabki é um importante advogado criminalista e atuou na defesa de João Muniz Leite e mais 4 acusados na Operação Lava Jato e também de Alexandre Margotto, ex-sócio de Lúcio Funaro, operador que foi investigado pela Polícia Federal, acusado de participar de um esquema de extorsão envolvendo a Caixa Econômica Federal. Jorge odeia ser chamado de Jorginho e diz que criou aversão a policiais, promotores e jornalistas. Existem 3 livros que falam do crime. O Crime da Rua Cuba, de Percival de Souza, escrito em 1989, Rua Cuba, o Crime Perfeito, de Anélio Barreto, de 1990, e Crimes Famosos, escrito por Paulo José da Costa Júnior. Crimes familiares, segundo especialistas criminais, ocorrem em sua maioria próximos ou em datas comemorativas, como aniversários, Dia das Mães, Pais, Natal, Réveillon. Mas será que este foi um crime familiar? Houve algum tipo de acobertamento? Ou foi uma vingança de algum desafeto do casal? A falta de uma investigação profunda e talvez imparcial, somada a um assédio impressionante da imprensa que fez o papel de polícia e juiz, foram determinantes para a não resolução de um dos crimes mais misteriosos do nosso país. E, como consequência, o assassino ainda segue desconhecido e sem nenhuma punição. Obrigada por assistir.